Olá, pessoal. Bem-vinda, bem-vindo por aqui ao Devaneios. E eu quero te avisar que nesse vídeo eu compartilho experiências que envolvem situações nas quais eu tive crise de ansiedade e pânico. Então, se esse é um tema sensível para você nesse momento, talvez seja importante assistir com cuidado. Ou você pode escolher também voltar em um outro momento, no seu tempo, no seu ritmo. E um lembrete importante, né? Cuide de você, seu tempo, seu bem-estar, inclusive emocional, eles vêm primeiro. É isso. Um abraço. Que bom que você está aqui no canal Devaneios, onde eu trago aí minhas reflexões, meus pensamentos, meus devaneios. E antes de começar a história de hoje, eu queria convidar você que está aí a fazer uma pequena pausa para a gente dar 3 respirações juntos, sentindo que a gente está aqui. Às vezes, antes de começar uma reunião, antes de começar uma conversa, ou até assim, antes de começar esse vídeo, eu boto os pés no chão e eu falo para mim mesma assim: eu estou aqui. E aí eu respiro 3 vezes profundamente. Faça isso por aí. Pronto. Agora a gente chegou. Você pode soltar esse ar pelo nariz, pela boca, enfim. Tem técnicas diferentes dependendo do que você quer, mas para esse momento, queria que vocês entendessem que é tão simples quanto isso, sabe? A gente dá uma respirada para a gente chegar aqui nesse papo. E o que eu vou falar hoje? No primeiro vídeo, no vídeo anterior, para quem viu e quem não viu, vai lá ver, eu tô falando mais sobre o ser, quem eu sou, as coisas que eu acredito, as coisas que eu gosto. E esse vídeo aqui, eu vou começar a falar sobre o fazer. E por quê? O fazer acaba sendo algo muito importante na nossa vida. Por quê? Porque a gente aprende assim desde criança, né? Se você parar para pensar, quando a gente vê uma criança e a gente começa a conversar, muitas vezes, e eu já fiz muitas vezes essa pergunta e eu parei de fazer quando eu tive essa consciência, a gente vira para as crianças e pergunta assim para elas: o que você quer ser quando crescer? Gente, vocês têm noção da força dessa pergunta? E o que por trás ela representa e o que a gente acaba construindo na cabecinha da criança que depois vira um adulto com uma pressão sobre o fazer? Percebe como a gente coloca a nossa identidade no fazer e não no ser? Ou seja, quando você pergunta para uma criança o que ela quer ser quando crescer, é como se ela ainda não fosse algo, alguém, como se ela ainda não fosse. E pelo simples fato da gente nascer, a gente já é. E ser é uma grandiosidade, sabe? É grandioso, já é grandioso demais, já é divino. A gente aqui, né, tá nesse mundo com mais do que 8 bilhões de pessoas, e ainda assim sermos únicos. Então, quando a gente pensar em perguntar para uma criança o que ela quer ser quando crescer, vamos tomar cuidado com isso, porque quando a gente faz isso, o que ela responde? Ela responde que ela quer ser professora, que ela quer ser, essa criança quer ser bombeiro, quer ser médico, quer ser youtuber, quer ser dentista, sei lá, quer ser policial.
Ou seja, vocês percebem que o ser acaba entrando num fazer e a gente não tem ideia disso, a gente não tem essa consciência, a maioria das pessoas. Então, quando a gente passa a ter, espero que agora você que está vendo esse vídeo pense um pouco sobre isso. Não é que a gente não possa perguntar para a criança, assim, quando a gente perguntar o que você quer fazer quando você começar a trabalhar, quando você crescer, e também passar para ela que ela pode fazer várias atividades, que ela pode ir mudando ao longo do tempo, né? Porque essa também é outra definição que às vezes a gente coloca na nossa cabeça e aí vira uma crença de que a gente tem que escolher uma profissão e seguir por ela por muitos anos, porque num passado, né, nossos pais, avós, bisavós acabavam fazendo isso. Mas uma pergunta legal para se fazer para a criança é: como você quer ser lembrado? O que você quer ser como ser humano? Você quer ser uma pessoa amorosa, generosa, justa? Sabe, você quer ajudar os outros? É, é muito mais no legado, né? E não nas entregas, né? Nas coisas que ela vai fazer ao longo da vida. E aí ela pode falar assim: eu quero ser generosa, eu quero ser amorosa. E daí ela chegar numa função que ela sabe que ela vai poder ser isso. Porque em todas as funções, por exemplo, né, todos os cargos que a gente ocupa ao longo da vida, a gente pode ser amoroso, a gente pode ser generoso, a gente pode ser justo. Então, assim, como a gente também está fazendo isso, né? E é interessante, porque quando a gente pensa no fazer, a gente aposta, né? Todas as nossas fichas ali, fala assim, nossa, eu preciso dar certo, né? A pressão do eu tenho que, isso precisa me dar dinheiro, né? Quantas vezes a gente fala sobre profissões ou ocupações e o pai fala, né? Os pais falam para o filho, você tem que fazer alguma coisa que dê dinheiro para você se sustentar, enfim. E aí isso seria papo para uma outra gravação. Mas eu quis trazer essa reflexão inicial, porque o ser já é grandioso. O simples fato de você existir já é super importante e já tem muito significado. Mas voltando para a história que eu vim contar hoje, é de onde começou o meu fazer. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Eu tinha 13 anos e eu fui trabalhar numa loja de bordado na cidade do interior que eu morava, que era Ibitinga. E lá é muito conhecida por ser uma cidade que vende enxovais. Então, roupas de cama, roupas de banho, as pessoas vão lá tanto para fazer enxoval quanto para comprar para elas mesmas, né? Como para revender. Então, aos finais de semana, a cidade ficava lotada, cheia de gente. E porque eram as excursões que iam para lá. E minha irmã trabalhava numa dessas lojas de bordado. E aí, os líderes, os chefes dela na época, os donos da empresa, deram essa oportunidade. E aí eu fui. Eu acordava super cedinho, assim, madrugada, tudo escuro, e ia para essa loja. E ajudava nos finais de semana, mas assim, a primeira vez, e eles me pagavam por final de semana. Gente, o primeiro dinheiro que eu ganhei, eu lembro até hoje, eu fui numa loja de cosméticos e eu comprei um shampoo. Eu lembro até hoje, era um shampoo e um condicionador, na verdade, da Fitoervas, com aroma de rena, era alguma coisa assim, porque eu achava que meu cabelo ia ficar bonitão, como era na propaganda que a gente via na televisão, lá no filme da TV. E aí eu fui muito feliz. Gente, olha que eu recebi aquele dinheiro em nota, né? Que nem conta bancária eu tinha 13 anos. Eu recebi aquele dinheiro, eu me senti tão feliz por um grande motivo. Eu tinha o poder de escolha na minha mão. Por quê? Porque eu fui para esse lugar para comprar um shampoo que minha mãe não comprava, né? Eu nasci numa família humilde. Então, assim, minha mãe comprava tudo da marca mais barata, era sempre assim. Eu lembro que a gente sempre contava dinheiro, que a gente sempre, assim, quando ia no mercado,
A gente escolhia pelo preço que estava na gôndola e tudo mais. E aí minha mãe comprava Neutrox ou ia Masterol como condicionador, e eu não tô falando se era bom ou ruim, porque depois eu descobri que era para o meu cabelo, tá? E ela comprava um shampoo de ovo, que era ou da Colorama ou Opus, acho que era a marca. E aí, eu sempre queria, eu sempre adorei, eu entrava em loja de cosmético, em farmácia. Farmácia naquela época não tinha tanta coisa como tem hoje, que parece um parque de diversão pra gente, né? Quando a gente olha tudo aquilo. Mas eu lembro que foi isso que eu quis comprar. E aí, gente, eu usei o shampoo e o condicionador. Quando eu cheguei em casa, eu fui direto pro banho. E meu cabelo ficou espigado, não ficou bacana, sabe? Meu cabelo é encaracolado, naturalmente. E aí, é assim, nossa, ficou horrível o cabelo. Aí eu lembro que foi minha primeira decepção também, junto com a promessa de um produto que a propaganda e a publicidade trazia. Foi incrível. Mas, gente, e aí eu vi que o Neutrox era bom pro meu cabelo, tá? Mas eu senti tanta felicidade de poder escolher, porque eu tinha 13 anos, eu ainda era uma criança, uma adolescente ali, morando no interior, mas eu tive aquela coisa da escolha. E eu achei aquilo fantástico, porque eu falei, nossa, eu também posso fazer coisas. Eu acho que aí é o real sentido do que você vem aqui para fazer as coisas que você consegue construir e o que você vai se tornando enquanto você está sendo e fazendo, sabe? Então eu sei que eu senti uma alegria muito grande e desde então, desde os meus 13 anos, eu comecei a trabalhar e nunca mais parei. E quando eu fiz o meu sabático aos 44 anos, quer dizer que eu já trabalhava há 31. E eu nunca tive uma pausa maior entre um trabalho e outro. As pausas que eu tive foi assim, quando eu decidia mudar de emprego, eu fazia entrevista, negociava ali uma data de entrada, então eu sempre tinha, sei lá, 4 dias, às vezes uma semana, nunca tive um período tão mais extenso que isso. E eu sempre grudei um trabalho no outro, então eu nunca parei de trabalhar, até fazer o meu sabático. E guardem essa informação, porque num próximo vídeo, em próximos vídeos eu vou falar como foi esse processo de sair do mundo corporativo e se permitir, se dar um tempo, sabe, para essa pausa que é super importante. Bom, e aí fato é que depois desse primeiro emprego, eu decidi, eu ainda estudava de manhã, e aí eu fazia esse trabalho aos finais de semana. E aí eu falei assim, eu quero estudar à noite e eu vou começar a trabalhar. Então, porque eu senti essa liberdade que eu comentei, mas também eu tinha uma consciência, e tá tudo bem, era a consciência que eu tinha naquela época. Eu tinha para mim que eu falava assim, eu vou me tornar alguém, como se eu já não fosse, mas eu falava assim, eu quero ser alguém. E aí tem uma questão importante do meu contexto familiar, que a minha mãe fez só até a quarta série, né? Ela só fez até a quarta série da minha época, gente, eu não lembro mais, sei lá, não sei se é isso, acho que é o ensino básico. E meu pai fez até a oitava série. Nenhum dos dois tinham feito faculdade. E aí, às vezes, eu olhava para isso e via algumas dificuldades que a gente passava e achava que era por conta disso, sabe? Talvez deles não terem tido um estudo, uma profissão. Hoje eu sei que pode ter uma parte relacionada a isso, mas muito. E a maior parte não necessariamente é sobre isso, sabe? Mas enfim, esse era meu pensamento. Eu falava assim: eu vou estudar e vou trabalhar e eu vou ser alguém. Então era essa a minha mentalidade, né? E a gente já falou isso, como se a gente já não fosse alguém. Mas enfim, eu comecei a trabalhar, comecei a estudar à noite. E quando eu comecei a estudar à noite, não tinha colegial. Então eu tive que fazer um curso técnico. Eu lembro que na época eu escolhi administração. Então eu tinha matérias como contabilidade, administração, finanças, e eu não tinha as matérias
de colegial, tipo química, física, né, enfim, aí óbvio tinha matemática, português, mas eu não tinha essas outras matérias que a gente sabe que caem no vestibular. Mas enfim, eu decidi e foi muito bom também fazer administração, gente, porque olha, me deu uma base muito, muito bacana. Inclusive, quando eu estudei nessa época, que eu estudava à noite lá nessa cidade do interior, eu tinha aula de mecanografia, que era datilografia. Ai, gente, então eu aprendi a datilografar numa máquina de escrever. Enfim, e era isso. E eu lembro que na aula de contabilidade, só um parênteses, eu comprava folha ao maço quadriculada e a gente pegava um jornal, não tinha dinheiro para comprar jornal, mas na escola tinha. A gente pegava no jornal todo dia a cotação de um produto do agro para depois entender precificação, volatilidade, aí a gente fazia o gráfico na folha quadriculada. Gente, olha que lembrança, que memória que me veio aqui. Agora, muito interessante. Ai, gente, eu lembro que eu acompanhava o arroz agulhinha tipo um, tipo 2, era um negócio assim, meu Deus, isso já faz muito tempo. Mas voltando, comecei a fazer administração e aí eu comecei a trabalhar. E aí, quando eu comecei a trabalhar, a minha carteira, inclusive de trabalho, eu tinha 16 anos. Gente, a foto da minha carteira de trabalho é uma foto muito estranha minha. Eu vou ver se eu acho a foto. Se eu achar a foto, eu boto aqui na edição desse vídeo. Mas enfim, e aí eu tirei minha carteira de trabalho com 16 anos e eu já estava estudando à noite, mas eu já estava trabalhando, enfim, e eu comecei a trabalhar em loja de roupa. E aí eu comecei a trabalhar em loja de roupa como vendedora. Então, assim, o meu primeiro emprego, de fato, sabe o que eu fazia? Eu fui empacotadora. Que eu não contei o que eu fazia, né? Eu só falei que eu comecei a trabalhar na loja de bordado. E o que, que eu ia lá nos finais de semana fazer? Enquanto minha irmã vendia, porque ela era vendedora, eu fazia pacote. Ou seja, enrolava conjunto de toalha, de lençol, naqueles fitilhos, saia com a mão toda cortada. E embalava em papel, papel craft. Então eu fui empacotadora. Esse foi meu primeiro emprego. E o segundo emprego, minha segunda função, foi vendedora em loja de roupa. E aí eu passei por algumas lojas nessa cidade que eu trabalhava e, é, e como vendedora. E aí eu falava, ai meu Deus, assim, né? Era interessante. E eu lembro, assim, eu não sei, eu não tinha muita paciência. Hoje eu fico pensando, sabe? E aí, às vezes, chegava uma cliente, era a loja feminina, a maioria das lojas que eu trabalhei, eu falava, ai, que saco, ter que ir lá atender. Mas era isso, gente, era tudo aprendizado. E só que aí eu fui aprendendo a lidar. E aí eu falei, não, eu tenho que conversar com as pessoas, eu tenho que saber do que elas gostam. É engraçado, porque aí desde esse começo eu comecei a tentar pensar no outro. Como que o outro se sente? O que que o outro gosta? E não assim o que eu estava pensando naquele momento. Então foi assim, as primeiras minhas primeiras experiências eram muito mais assim, não, eu estou fazendo aqui pelo dinheiro porque eu queria fazer as minhas coisas e ter essa liberdade. E depois eu realmente comecei a gostar daquilo que eu fazia, mas eu sabia que eu não queria ficar ali. E aí eu decidi eu lembro que aí eu fiz 2 anos desse curso administrativo na cidade em que eu morava, e eu falei assim: "Eu vou fazer faculdade. Eu vou fazer faculdade". Eu ainda não sabia o curso, só que eu falei: "Tá, eu vou fazer faculdade, mas não vou fazer faculdade aqui no interior, o salário que eu ganho aqui não dá. O que que eu vou fazer?". A minha irmã é 8 anos mais velha que eu. Ela tinha, ido morar em São Paulo e eu ainda estava no interior. E eu falei assim: "Tá, mas o curso que eu faço, ele não tem as matérias da faculdade". E aí eu decidi fazer o terceiro ano, que era o terceirão, na cidade ao lado, porque tinha, uma unidade do Anglo que dava aula à noite. E eu falei: "Eu estou trabalhando, então eu posso pagar", porque minha mãe não tinha condições de pagar. E aí eu falei assim: "Estou trabalhando e vou pagar e vou fazer". Comecei a fazer o terceiro ano na cidade do lado. Então eu trabalhava na minha cidade, e aí eu pegava um ônibus, gente, o ônibus era uma jardineira, que ia pulando
até a cidade do lado, que levava, sei lá, de ônibus naquela época, levava 1 hora, um pouco menos de 1 hora. E às vezes a gente tinha um motorista que, ó, acelerava pra caramba, aí que a gente pulava mais naquele ônibus. Mas enfim, então isso, com 16, 15, 16 anos, eu estava fazendo isso. Eu ia todo dia estudar fora. Então, eu acordava super cedo, ia trabalhar, à noite eu ia para essa cidade ao lado, e eu fiz o terceiro ano. E aí eu falei, tá, mas eu não vou conseguir fazer faculdade aqui no interior, porque falei, será que eu passo numa faculdade estadual, federal? Também não botava muita fé em mim nessa época. Eu falava, mas eu também não tenho matéria. Mas aí eu decidi vir para São Paulo. Uma tia minha, que agradeço muito, né? A gente tem a ajuda dos anjos que estão na terra também. Ela me permitiu que eu morasse na casa dela. Então é como se eu tivesse vindo para São Paulo, morando de favor na casa dela. E minha irmã já morava lá. E eu passei um tempinho na casa dela. E eu fiquei estudando sozinha por conta, um período, enquanto eu estava aqui em São Paulo, enquanto eu estava na casa dela. E com os materiais que eu tinha, do terceiro ano que eu tinha feito no ângulo, e eu falei, tá, mas o que, que eu vou fazer de faculdade? Eu sabia que eu tinha ido para São Paulo para dar esse passo, mas eu não sabia o que eu ia fazer. E assim, eu não conversava muito com os meus pais sobre isso, eu não tinha esse apoio. E eu acho que eu também tinha um preconceito dos dois, porque assim, como eles não tinham feito faculdade, eu pensava, mas o que, que eles vão me ajudar? Ai, a sabedoria de vida, ela é tão divina, né? Mas tudo bem, era a minha consciência mais limitada. Eu lembro que eu fui na banca e comprei um guia do estudante. E eu comprei esse guia do estudante, eu comecei a folhear e eu falei, o que, que eu vou fazer? Eu sempre amei matemática, eu amava matemática, fazer aquelas equações gigantes, inclusive eu já participei de Olimpíadas de Matemática, eu fui campeã na minha cidade, na região estadual ali onde eu estava, mas quando eu fui competir o estadual completo do estado de São Paulo, aí eu não tive uma colocação muito positiva, mas eu passei em primeiro lugar no municipal e no regional. Eu sempre amei matemática, eu sempre amei exatas. Eu nunca tinha ligado um computador na vida. Eu escolhi fazer o quê? Ciência da computação. Gente, como que uma pessoa que nunca tinha ligado um computador escolhe fazer uma área de tecnologia, de sistemas? Me fala se isso não é intuição, me fala se isso não é guiança. Mas eu não entendi assim naquela época. Eu falava, é instinto, né? E talvez tivesse sido instinto mesmo, que às vezes tem coisas que vêm lá do fundo mesmo, né? Que é do seu instinto, né? Da sobrevivência, da vivência. Enfim, e aí eu escolhi ciência da computação. Eu cheguei a prestar vestibular na FUVEST, enfim, mas eu realmente não passei. Eu até passei para a segunda fase, mas eu não passei da segunda fase. E eu falei, tá, então eu vou fazer a faculdade, vou pagar. E aí, quando eu vim para São Paulo, essa mesma tia, ela me ajudou a encontrar um emprego aqui em São Paulo. Então, eu fiquei pouco tempo na casa dela, estudando, e aí, com uma amiga dela, ela conseguiu que eu começasse a trabalhar. E aí, eu comecei a trabalhar como auxiliar administrativo, assistente administrativo, numa num local aqui em São Paulo, estou em São Paulo agora neste momento, num local aqui em São Paulo que era de educadores, educação, sabe, para educadores e coordenadores de escola e tudo mais. Eu comecei a trabalhar nesse lugar como auxiliar administrativo. E aí eu vim para São Paulo, né? Então comecei a trabalhar, continuei ganhando meu dinheiro. Eu falei assim, tá, ok, eu vou prestar vestibular de novo. Naquela época, eu não lembro se tinha vestibular no meio do ano, eu acho que a gente tinha que esperar um novo ciclo, sabe? Mas eu lembro que eu fiz, aí eu falei, ok, então eu vou estudar mais um pouco. Então eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Eu estava morando na casa dela, que era num bairro bom,
né, aqui no Alto da Lapa, em São Paulo. E só que nessa fase, a minha mãe decidiu vir para São Paulo também. E aí uma prima da minha mãe cedeu pra gente um apartamento, porque a minha mãe não tinha condições de pagar um aluguel aqui em São Paulo. Só que como eu e minha irmã, a gente tinha saído do interior, a minha mãe estava com muita saudade da gente. E aí ela sentiu que ela também tinha que vir para São Paulo. Essa prima da minha mãe cedeu um apartamento. E esse apartamento ficava na periferia de São Paulo, na periferia da Zona Sul, num lugar maior, chamado um bairro chamado Campo Limpo aqui, mas que dentro do Campo Limpo tinha um subbairro chamado Parque P, que inclusive na música dos Racionais, numa das músicas, ele fala do Parque P. E eu sei que a gente mudou para lá. E era um bairro mais perigoso. Assim, onde eu morava, eu acabava escutando brigas, eu escutava alguns tiros. Então, assim, eu tinha tido uma mudança brusca, mudando do interior de São Paulo, onde eu conhecia todo mundo, onde, né, tinha uma vida razoavelmente estável, mas não era aquilo que eu gostaria para mim. E aí eu vim para São Paulo com medo da cidade grande. Eu acho que eu tinha uns 17 anos, eu acho, quando eu vim. Eu tinha medo da cidade grande, tanto que a primeira vez que eu andei de ônibus aqui em São Paulo sozinha, porque eu tinha que ir sozinha trabalhar, né, gente? Então é isso. A pessoa que estava sentada na minha frente falou: quer que eu segure sua bolsa? Aí eu peguei minha bolsa e falei: não, não precisa segurar, não. Eu achei que a pessoa, sabe, queria roubar, queria fazer alguma coisa, porque era aquela mente que a gente, ai, São Paulo é perigoso, São Paulo tem roubo, nananã. Ai, gente, olha cada coisa. Depois, eu queria mais é que a pessoa pedisse para segurar minha bolsa. Quem não falava, vai, quero segurar essa bolsa, falava, poxa vida, que pessoa, né, podia me ajudar, minha bolsa tá pesada, eu queria que ela segurasse. Mas, enfim, são as histórias, né, que a gente tem que passar aqui. E aí, gente, eu sei que aí eu mudei para esse local, né, e aí tudo ficava mais distante. Eu levava horas, horas, né, para ir, para chegar no trabalho, horas para ir embora. Mas eu falei, tá tudo bem. E aí eu comecei a fazer o cursinho. Eu comecei a cursar o Objetivo. Era o cursinho que tinha, e eu fazia à noite. E só que todas essas mudanças bruscas e esses medos, naquela época, eu comecei a ter síndrome do pânico e algumas crises assim de ansiedade que as pessoas nem falavam, né? E aí essa foi uma fase que eu fiquei um tempo muito, muito nessa noite escura da alma, vamos dizer assim. Eu sentia muito, muito medo, assim, quando eu mudei para cá, para São Paulo. E aí, eu lembro que a noite era pior, então eu passava o dia trabalhando, aí eu ia para o cursinho. Quando eu saía do cursinho, que eu pegava o ônibus para ir embora para minha casa, eu falava assim: se eu continuar nesse ônibus, eu vou morrer, eu vou parar de respirar. E aí eu senti assim, ó, um negócio aqui fechando minha glote, um negócio fechando aqui assim, minha respiração. Os meus dedos começavam a formigar porque eu fazia uma hiperventilação tentando respirar, e meus pés formigavam e minhas mãos entortavam, inclusive. E eu falava, eu tenho que sair daqui, senão eu vou morrer, eu tenho que sair daqui. Só que pensa, gente, era 11 e pouco da noite. Aí eu descia do ônibus na estrada do Campo Limpo aqui em São Paulo, que é relativamente mais perigoso. Acho que aqui hoje em São Paulo não tenha mais talvez essa questão de bairro, mas era mais perigoso naquela época, né? Há 20 e tantos anos atrás, há 20 e tantos anos, e eu descia do ônibus porque eu achava que eu ia morrer. Só que aí eu andava alguns pontos, né, alguns quilômetros a pé. E olha isso, era muito mais perigoso eu sozinha estar andando a pé na noite de São Paulo, 11 e pouco, quase meia-noite. Aí, quando me voltava essa consciência, eu falava, nossa, não, eu tenho que subir no ônibus, eu tenho que ir embora, senão eu vou levar muito tempo para chegar em casa.
Só que ao mesmo tempo eu falava: "Meu Deus, eu tô gastando meus passes de ônibus. Eu não posso gastar meu passe de ônibus porque eu não tenho dinheiro, senão vai acabar, eu não vou ter dinheiro depois para me locomover, para ir embora". Só que eu não dividia isso com ninguém. Eu guardava para mim, mas eu comecei a ter umas crises que eu não dormia. Teve uma vez que, sei lá, acho que eu passei quase 3 noites sem dormir. E eu ficava nervosa, começava a chorar, e eu falava pra minha mãe tentava entender o que estava acontecendo, minha irmã também, a gente não conseguia, não tinha um apoio psicológico, não se falava sobre nada disso. E eu fui pro pronto-socorro, porque eu falei: estou morrendo, não estou respirando". E eu fui pro pronto-socorro do Campo Limpo. E eu lembro que eu cheguei lá, e aí o médico foi me atender, ainda demorou um pouco. E, gente, eu sei que eu fui, e nesse dia chegou gente baleada, chegou gente esfaqueada. Eu lembro das pessoas entrando ensanguentadas pela emergência. Aí eu lembro que depois que eu comecei a ser atendida, eu fui entrar numa sala achando que eu era para lá que minha mãe estava, e aí eu vi uma pessoa sendo reanimada, tomando choque. Olha, gente, foi uma fase, por isso que eu falo tudo passa. Foi uma fase crítica. E aí, o médico que me atendeu falou: não tem nada. Fisiologicamente, não tinha nada. No, né? Biologicamente, enfim. Fez um monte de exames, e aí ele veio, conversou com a minha mãe e falou: olha, isso, né, pode ser crise de ansiedade, pânico, não lembro os nomes que ele usou. Ele falou: a gente recomenda, e óbvio, eles me deram um calmante naquela ocasião, mas ele me recomendou que a minha mãe procurasse um psiquiatra comigo. E eu lembro que eu tomei, e ele receitou para os próximos dias Lexotan, né, um remédio tarja preta. E minha mãe tomava Lexotan, tomou por muito tempo, diazepam, Lexotan, minha mãe chegou a tomar alguns antidepressivos. E, enfim, e aí essa fase, e aí eu falei: eu não quero, eu não vou tomar antidepressivos. Por quê? Porque eu lembrava que a minha mãe ficava algum tempo meio dopada, assim, sabe, com os remédios. Enfim, só que eu também não entendia naquela época que ela tinha questões, sabe, com essa questão da saúde, de doença, né, da saúde mental. É tão importante, né, a gente falar sobre isso. Então, é interessante porque ao invés de eu entender coisas que se passaram com a minha mãe, com meu pai, eu negava, né? Enfim. E é isso, tudo fez parte, né, de eu chegar sendo quem eu sou, né, estando onde estou, passando tudo que eu passei. Mas, enfim, e aí eu acho que foi importante eu contar essa passagem, eu saí um pouquinho do fazer, mas eu acho interessante porque muitas vezes a gente vê uma pessoa e olha o que ela faz e como ela enxerga a vida e como ela lida com as coisas e acha que foi sempre assim. Mas não, essa foi uma fase. Hoje eu olho para isso e falo assim, gente, que coisa boa que isso tudo passou e que passa e que a gente consegue fazer, né, algo pela gente. Mas talvez eu sinto às vezes até minha respiração ficar um pouquinho descompassada, porque o cérebro revive um pouco daquilo, né? E ele não necessariamente identifica que você não está vivendo aquilo de novo. Mas enfim, gente, eu acho que isso é importante para falar como foi esse começo do fazer e dessa cobrança e essa autocobrança que eu tinha, né? Claramente eu estava me cobrando demais, né? Eu estava me exigindo demais e eu estava vivendo as coisas sem entender muito bem o que estava acontecendo. Mas o fato é que aí eu fiz, acabei o cursinho, e aí depois eu vou falar um pouco sobre o que eu fiz para conseguir. Eu não comecei a tomar o remédio, mas eu vou falar o que eu fiz para eu conseguir lidar com isso dali para frente. Mas vai ficar para um outro vídeo, para esse aqui não ficar muito longo. E aí eu continuei trabalhando como assistente administrativo. Eu terminei o meu cursinho,
E eu prestei vestibular. E eu passei. Eu passei em algumas escolas mais renomadas e particulares, mas eu não tinha dinheiro para pagá-las. E aí eu acabei escolhendo uma que que não era renomada, mas era que cabia no meu bolso. Foi assim, gente, às vezes, e aí eu vou finalizando esse vídeo, porque eu tenho mais coisa para contar, mas para ele não ficar muito longo, e já vai ter o próximo. Como mensagem final de tudo isso, eu quero deixar para vocês que quando a gente decide, quando a gente toma uma decisão, as coisas vão mudando, os caminhos vão se abrindo, as lições vão aparecendo e tudo é como a gente lida com o que a gente passa, como a gente encara, como a gente recebe essas lições da vida, né? Então, sim, eu comecei a fazer a faculdade e eu comecei a fazer as coisas com o que eu tinha. Eu acho que o mais importante de todas essas minhas fases, e eu acho que talvez é uma característica que eu tenho, é de olhar o que eu tenho agora. O que eu tenho agora e que me basta e que eu posso fazer com isso? Quais são os recursos? Quais são as ferramentas? Eu acho que eu nunca fui uma pessoa que fiquei pensando assim, ah, quando acontecer isso, quando eu tiver isso, quando. Não, é agora. A vida, ela está acontecendo agora. A vida, ela está te chamando para viver agora. Não é lá no quando. A gente tem que entender que a vida, ela não é uma ameaça. A vida não é uma ameaça. As coisas que nos acontecem não são ameaças. As pessoas, elas não estão contra a gente. De certa forma, a gente atrai essas lições para a gente aprender. E aí, cada sentimento, cada função, cada emoção, ela tem uma função. Então, quando a gente sente algo desconfortável, é que algo não está certo, é que algo está errado. E aí a gente tem que olhar para isso e buscar. E foi o que eu fui fazendo ao longo dessa caminhada. E, e obviamente, hoje eu posso falar para vocês que eu já consegui várias coisas, mas. E aí eu vou encerrar esse vídeo por aqui. O próximo eu vou contar o restante dessa caminhada, desse meu começo de carreira, vou dizer assim, em São Paulo, pós minha carreira ter sido iniciada no interior, o início do meu trabalho. Mas é isso, a mensagem é: decidam. A gente vai sentir medo, com certeza. A gente vai receber lições, mas a gente tem que entender que tudo que a gente passa, todas as situações, elas trazem um aprendizado. Então, o que hoje a vida está te trazendo, que não é ameaça, mas que é um aprendizado para que você passe para o próximo. Obrigada mais uma vez por ter você aqui comigo e até o próximo vídeo.